Salve, salve, galera aqui do Portal do Palestra. Tudo bem com todos vocês? Enfim, o Palmeiras campeão paulista de 2026. Meus amigos, foi um título difícil, um título complicado, mas que o Palmeiras conseguiu superar bem aí os adversários, conseguiu vencer todos os clássicos, conseguiu ir muito bem, dadas as devidas dificuldades. Mas vamos falar muito disso na nossa edição do portal do PalestraCast de hoje. Antes, não esqueça de seguir e visitar o nosso site, que é portaldopalestra.com.br. Entre também no nosso Instagram, insta.palestra, muito importante ter a participação de vocês lá, tá bom? Vai lá e segue a gente, tranquilíssimo, muito de boa. E no X, no popular Twitter, nós temos lá também o nosso portal _palestra, tá bom? É isso, pessoal. Ontem foi um dia para comemorar, graças a Deus, a gente afastou um pouco da tristeza, né, da Libertadores, enfim, de tudo que aconteceu em relação a Palmeiras e Flamengo aí o ano passado. Deu uma aliviada também em relação aos títulos que o rival ganhou, né, que foi a Copa do Brasil e a Supercopa. O Palmeiras sempre trabalhando, sempre demonstrando, trazendo reforços, fazendo tudo certinho, sempre pagando em dia, né, diferente de alguns clubes por aí que insistem em não pagar em dia, em trazer qualquer jogador e, enfim, não pagar, comprometer outros clubes. O Palmeiras não, o Palmeiras sempre em dia ali, trazendo os jogadores, trabalhando, o Abel Ferreira trabalhando bastante, a diretoria do Palmeiras trabalhando bastante, o Palmeiras sempre empenhado em conquistar títulos, e tá aí, mais uma edição do Campeonato Paulista, é do Palmeiras, já é a 27ª edição que o Palmeiras conquista do Campeonato Paulista. Enfim, uma edição complicada, difícil, uma edição onde o Palmeiras venceu todos os clássicos, mas viu o Novo Horizontino com uma vitória gigantesca de 4-0, teve protesto da torcida, pichação do Allianz Parque, o Palmeiras teve o seu sofrimento do ano e conseguiu, né, superar todas as adversidades. O próprio Abel Ferreira falou que as pessoas esquecem tudo que ele fez, enfim, existe ainda uma certa mágoa, né, de algumas críticas que parte da torcida fizeram, e enfim, o Palmeiras deu a volta por cima, conquistou o Campeonato Paulista, primeiro título da temporada. Se Deus quiser, teremos mais conquistas aí pela frente. Temos essa faixa maravilhosa aqui do Palmeiras, muito bonita. Então o Palmeiras trabalhou muito para isso, trabalhou muito para chegar aonde chegou, arcando com tudo em dia, enfim, tendo os seus problemas dentro de campo, mas superando. Teve uma modificação muito grande do time, como todo mundo já sabe, né? Saiu Aníbal Moreno, saiu Facundo Torres, saiu Everton, enfim, foram muitas mudanças que o Abel Ferreira teve que contornar e deu tudo certo no final. Então o Palmeiras começa 2026 com um título, isso é bom, muito bom, porque não que alivie a pressão, não que o Palmeiras não vá conquistar mais nada, mas dá uma tranquilidade para o Palmeiras seguir adiante e buscar aí os títulos, né? Dadas as devidas situações, claro que a gente tem que olhar para o nosso lado. O Flamengo já demitiu, o Flamengo foi campeão carioca ontem, mas o Flamengo já demitiu treinador, o Flamengo passa por alguns problemas, então o Palmeiras tem que aproveitar também esse momento para fazer a superação dos rivais. E o Palmeiras também é o líder do Brasileirão, como vocês sabem, então vamos em busca desse título. Imagina, 13 títulos do Brasileirão, 27 títulos do Campeonato Paulista. Meus amigos, 2026 só começou, hein? Só começou. Hoje é dia 9 de março ainda, a gente tem muita coisa pela frente, muitas atividades, muitos jogos ainda pela frente. Queria falar sobre algumas coisas também que aconteceram, né, nesse começo aí de Campeonato Paulista, que os rivais já foram percebendo que o Palmeiras estava
despontando aí, indo para cima para ser campeão. E aí começaram as narrativas, né? A dupla lá do UOL, de novo, eu sempre insisto nisso, mas a dupla de jornalistas lá do UOL falando de gramado sintético, agindo de forma bem sorrateira, né? Bem rasteira pelas costas, falando aquelas besteirinhas nas lives que o UOL dá espaço. Então foram falando. Depois que o Palmeiras foi campeão, a gente tem um ex-apresentador da Globo aí que foi para a Rede TV e conseguiu zerar a audiência da Rede TV de tão bom que ele é, né? E aí ele falou, se fosse o Corinthians, se não fosse o gramado, se fosse não sei o quê, enfim, aquelas falações que a gente já conhece. E com certeza, neste domingão, ele dormiu quentinho, dormiu assustado, porque ele sabe que o Palmeiras ainda vai aprontar bastante esse ano. Mas assim, é engraçado, né? Essa ânsia que tem para falar besteira, fala de qualquer coisa, precisa falar, né? Não importa, não filtra nada, só precisa falar. Então fala besteira, fala o que quer, o que não quer, enfim. E o próprio Palmeiras, a diretoria do Palmeiras, os jogadores já entenderam qual que é a jogada, né? É falar para tentar pegar por fora, para tentar derrubar. O Palmeiras vem ganhando muito ao longo dos anos. O Palmeiras vem conquistando muita coisa. Isso incomoda. Deu para ver na cara do presidente da Federação Paulista ontem. Deu para ver nas postagens da federação que é meio forçado, sabe? Aquela coisa tipo, a gente precisa porque é o Palmeiras, então, entendeu? O Palmeiras incomoda, o Palmeiras traz essa dificuldade para esse pessoal. Então, com o passar dos títulos, o Palmeiras ganhando tal, a revolta foi aumentando. Por isso que tem essas besteiras que falam de racismo, de fascismo, de grama sintética, enfim, da história do Palmeiras, começam a plantar essas besteiras aí. E tudo começa também com a implantação, né, de ex-jogadores do rival e tal na imprensa. Então você vê hoje o Neto, por exemplo, tem rádio, fala o que quer, o que não quer, aparece na Band e todo mundo acompanha, todo mundo acha legal. Só fala besteira, é clubista pra caramba, não soma nada com nada, nada é proveitoso do que ele fala. Então, sei lá, não faz muito sentido, mas é o modus operandi desse pessoal, tentar prejudicar o Palmeiras de alguma forma. Só que o Palmeiras já se ligou, tanto que teve uma postagem ontem, depois do título, que o Palmeiras falou sobre, colocou um texto rodando sobre isso, das narrativas, das adversidades, das falações, né? E é isso, sempre foi assim na nossa história, né? A gente sempre teve que lidar com isso, sempre teve que contornar isso. E o Palmeiras está mais malandro com isso, graças a Deus, né? O Palmeiras ficou mais malandro. Então, o Palmeiras dá o troco por debaixo, né? Então, o que é dar o troco por debaixo? Sendo campeão, jogando bem, fazendo uma contratação, tendo um time forte. Hoje a gente tem Andréas Pereira, Paulinho, que vai voltar, a gente tem Marlon Freitas, a gente tem Andréas Pereira, que nem eu já falei, a gente tem o John Arias, a gente tem o Vitor Roque, a gente tem o Flaco Lopes, enfim, ainda vai chegar, eu acredito, né? O Palmeiras ainda vai contratar mais jogadores. Então o nosso elenco é muito forte e o que incomoda essa galera é que o clube também é muito forte, financeiramente. A gente fez um levantamento no portal do Palestra, onde mostra claramente que o Palmeiras primeiro recebe, enche o caixa e depois gasta em reforços e tal, com muita responsabilidade. Isso quer dizer que o Palmeiras é um clube planejadíssimo, é um clube muito assertivo no que faz. Não gasta sem ter. Né? O Palmeiras comprou o John Arias, comprou o Vitor Roque, está indo atrás do Nino, tem outros jogadores no radar também, com possibilidades, né? com condições, com situações que o Palmeiras pode de fato bater o martelo. E isso deixa essa galera bem triste. Né? E a gente, claro, muito feliz. E obviamente que teremos problemas na temporada, teremos um sobe e desce, teremos jogadores que podem sair, podem se machucar, mas a essência do Palmeiras é a mesma.
A essência do Palmeiras continua a mesma, isso é importante. Então, queria parabenizar todos vocês por esse título do Campeonato Paulista, parabenizar a diretoria, o Abel, nós como torcedores que enfim, apoiamos, torcemos, cada um no seu cada um, né? Então, quem pode ir no jogo vai, quem não pode assiste de casa, o torcedor que está lá sei lá, no Belém do Pará, torcendo, o pessoal que está lá no Nordeste torcendo, o pessoal que está lá no Norte torcendo, o pessoal que está lá embaixo no Sul, lá perto enfim, torcendo também. Todos somam, todos ajudam, todo torcedor do Palmeiras é importante. Todo torcedor do Palmeiras é importante. Desde aquele que vai para o estádio até aquele que tem uma camisa que não é original e, enfim, gosta muito daquele uniforme. Então, parabéns. Parabéns. Primeiro título da temporada, primeiro título do ano, vamos conquistar mais, se Deus quiser. Para a gente finalizar, temos uma matéria, uma notícia interessante que saiu na ESPN e que eu confirmei também sobre o Allianz Parque, tá? Já existe um projeto há muito tempo, inclusive eu já tinha acompanhado esse assunto, do Palmeiras ampliar o setor Gol Norte. Para quem não sabe, o setor Gol Norte fica atrás de um dos gols, onde fica a torcida organizada, e a ideia é retirar as cadeiras e deixar aquele anel livre para receber mais torcedor, enfim, para fazer pressão, para receber mais torcedores também, para aumentar a renda, para, enfim, uma série de fatores que o Palmeiras quer colocar ali. E esse estudo evoluiu. Segundo a ESPN, segundo o que eu apurei também, esse estudo ele evoluiu um pouquinho. Então, nós temos hoje uma condição até um pouco melhor de negociação com a W Torre, porque o Palmeiras também já está com um tour do Allianz Parque, que antes não estava no Palmeiras, estava com uma empresa que operava bem mal. Então, agora é o Palmeiras que faz essa operação. Então, obviamente que tende a melhorar, porque tem uma conexão, tem a conexão com a sala de troféus, tem uma conexão com os funcionários, é um outro nível de administração. E, nesse meio ponto, o Palmeiras, a diretoria do Palmeiras se aproximou do pessoal da W Torre justamente para conversar sobre esses pontos. E esse ponto em específico evoluiu. Então pode ser, pessoal, que daqui a um tempo nós temos o Allianz Parque cabendo mais torcedores e aumentando a pressão em cima dos nossos adversários. Isso é fundamental, tá? Principalmente em jogos de Libertadores, onde o Palmeiras vai decidir, né? De repente vai decidir em casa, que nem foi contra a LDU, que nem foi com outros adversários, talvez. E não na final, porque na final é jogo único, né? Mas o Palmeiras tem as condições aí de defender e jogar em casa, uma casa mais poupuda, com mais torcedores, com mais pressão, né? A gente sabe que o Allianz Parque, quando é jogo decisivo, o Allianz Parque fica até pequeno, né? Pela quantidade de torcedores que nós temos e também pela oportunidade de sempre estar numa decisão. Mas aqui o Allianz Parque não é um elefante branco, igual o Morumbi, por exemplo. Que o Morumbi é grande e a operação é cara e dificilmente os São Paulinos lotam o Morumbi. Aqui não, aqui o estádio é menor, geralmente tá cheio, né? E quando precisa ter um jogo mais decisivo, tal, lota completamente e beleza. E aí gera aquela renda grande, o Palmeiras tem mais receita, o torcedor tá num baita de um estádio, enfim, todo mundo ganha. Certo? Então, essa notícia específica que eu queria trazer, queria agradecer aqui vocês, são quase 15 minutos aqui de podcast, então muito obrigado. Não esqueçam de visitar o portal do palestra.com.br, o nosso Instagram, que é insta.palestra. E é isso, beleza? Pessoal, um grande abraço. A gente volta amanhã e avante palestra.